Olá, estamos começando mais uma teleconferência da série temática sobre gestão universitária, executada pelo Departamento de Ciências da Administração da UFSC, dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Esta série temática tem também a promoção do INPEAL, Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária, do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, e o apoio da OUI, Organização Universitária Interamericana, e do IGLU, Instituto de Gestão e Liderança Universitária. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é a gestão competitiva, especificamente, claro, no ensino superior. Nosso convidado é o professor Dr. Eduardo Lobo. Possui graduação em Engenharia Civil pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado em Educação e Tecnologia pela PUC de São Paulo. O professor Eduardo foi diretor de Educação à Distância do Grupo Croton Educacional e atua como avaliador do INEP, do MEC, e também como consultor ad hoc dos Conselhos Estaduais de Educação do Estado de São Paulo e de Santa Catarina. Tem experiência na área de gestão, consultoria e projetos de ensino superior, administração e custos de programas de EAD e atua principalmente nos temas de engenharia de produção, transportes e logística, ensino superior, educação à distância, gestão de projetos e tecnologia. O professor Eduardo Lobo é professor adjunto do Departamento de Ciências da Administração da UFSC, pesquisador colaborador do Laboratório de Transportes e Logística, o LabTrans, também da Universidade Federal. Lobo, obrigado por ter aceito o convite para participar desse programa aí. E vamos falar sobre a gestão competitiva, os desafios, perspectivas nesse cenário da educação superior brasileira. Antes de conversar com o professor, a gente acompanha uma reportagem que contextualiza um retrato, uma radiografia do que é hoje no Brasil o ensino superior, privado, público, em diferentes instâncias. Vamos ver. Segundo o IBGE, a partir dos anos 90, a oferta de educação no Brasil teve uma mudança significativa. Houve a universalização do ensino fundamental, o crescimento do ensino médio e também do ensino superior, cujas matrículas triplicaram. Mas, apesar desse intenso crescimento, o percentual de acesso dos jovens à graduação ainda é muito restrito. Abrange 19% na faixa etária entre 18 e 24 anos. O censo do MEC, em 2011, registra mais de 6 milhões de matrículas de graduação, o que representa um incremento de 5,6% em relação a 2010. O Brasil tem mais de 2.000 instituições de ensino superior. 88% são privadas e 12% públicas. Praticamente metade delas está localizada na região Sudeste. A outra parte se divide no Nordeste, Sul, Centro-Oeste e no Norte do país. Em termos de matrículas, as instituições públicas atendem 28% dos alunos e as privadas 72%. Quanto aos cursos de graduação na modalidade presencial, 32% estão em instituições públicas e 68% nas privadas. Com relação ao ensino à distância, os percentuais são mais próximos. Pouco menos que a metade são oferecidos nas instituições públicas e o restante nas privadas. Muito bem. Professor, a gente pode ter ideia aí um pouquinho do tamanho deste universo relacionado ao ensino superior no Brasil. A partir desse cenário, ou desses cenários, como é que a gente pode definir a competitividade que cada vez mais está presente nesse mercado? Então, Áureo, inicialmente, meu agradecimento foi muito rápido, né? Parabéns pela reportagem. Eu agradeço ao professor Pedro Melo pelo convite, né? Principalmente eu destacaria o papel e a liderança que ele vem exercendo aí, né, à frente do INPEAL. É um trabalho que, dentro do contexto universitário, e considerando competitividade, considerando o ensino público, é algo que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, né? É uma iniciativa que a gente não vê em qualquer instituição, né? Iniciativas como essa que que nos colocam entre as top 5, né? Colocam a UFSC entre as 5 melhores instituições públicas do país. Bom, especificamente com relação à competitividade no ensino superior, a minha visão, e se vocês pegarem um pouco aí, pessoal, esses dados que apareceram na reportagem, a gente tem que pouco mais do que 10% do número de instituições de ensino superior no Brasil são públicas. Pouco mais do que 10%.
E se a gente perceber, por exemplo, de 96, quando foi publicada a LDB, né, a nova LDB, então, nem tão nova mais, né? Então, a LDB de 96, quando ela foi publicada, claro que os dados variam um pouco, mas não muda muito, muda só depois da vírgula, tá? O crescimento em 10 anos, de 96 a 2006, 2007, quando a gente tem um anuário, tem o censo do INEP publicado, a gente vê que um crescimento das instituições privadas foi superior a 270%. E o das públicas não, muito menos, foi 20%, não chegou a 30%. Em aumento, né? Então, assim, o que precisa para ter competitividade nesse cenário? Primeiro, demanda. Se você tem demanda, e está claro nesses 10 anos, né? Nesse exemplo que eu coloquei, está claríssimo que há demanda. Então, e aí depois que você tem demanda, você tem lá, e falando agora um pouco de gestão, quando você tem a fatia de mercado, né, o market share, que a sua empresa ou que a instituição pública se propõe a atender, e aí a gente inclui várias políticas, a questão das cotas, por exemplo, é uma fatia de mercado. Né? A partir desse momento, aí sim a gente tem um outro nível, um outro patamar de competitividade, que é a competição mesmo, aquilo que a gente consegue perceber. 2 times jogando um contra o outro, bom, o que for mais competitivo, em tese, vai ganhar. Né? Aquela que for mais competitiva, aquela que tiver mais projetos no setor público, em tese é aquela que vai ter mais bolsas, que vai ter mais projetos de pesquisa, mais projetos de extensão, que vai trabalhar com mais inovação, que vai ter mais fomento das agências de fomento nacionais e internacionais. E isso também se aplica para o setor público, né? Aliás, para o setor privado, aquela que for mais competitiva, só que o setor privado enxerga a competitividade de uma outra forma. Né? O aluno, ele não internamente a gente não chama aluno de aluno. O aluno é eu não diria um número, mas ele é um receivable. Né? Principalmente as empresas que fizeram um processo de IPO, que têm ações, né, que estão no mercado aberto, né, de capitais, o aluno é um receivable, é um recebível. Né? E aí a questão quantitativa, não estou julgando, dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que simplesmente é assim. Né? O aluno é um recebível. E aí a competitividade eu preciso de um número maior de alunos. A questão da qualidade, ela é importante também, para que haja diferenciação entre essas organizações, mas o número ele é preponderante. Né? Eu definiria aí que há já uma diferença entre público e privado, muito embora, né, o cliente seja o mesmo, é a sociedade, né? Não é o aluno ali que deixa de pagar a mensalidade da moto, ou que deixa de pagar a faculdade para pagar a mensalidade da motocicleta que ele está adquirindo. Né? Não é isso, o cliente é a sociedade. E a gente vê organizações privadas preparando muito bem os alunos para o mercado. Né? Na condição de avaliador do MEC, a gente percebe, por exemplo, alunos de curso superior de tecnologia em logística, situado em São Paulo, presencial. Esse aluno, ele percebe, ele diz assim, eu fui operador de mulinha, operador como é aquela empilhadeira, operador de empilhadeira. E eu estou concorrendo a uma vaga de diretor, de gerente de logística com o meu tecnólogo. E eu quero ser diretor de logística. Eu vou fazer uma pós depois. Então, o segmento privado preenchendo aí uma lacuna do Estado. Né? E aí a gente justifica. Aí, olhando para os números, a gente percebe, né? que tem essa divisão no mercado e essa digamos, essa atuação dividida, né? Compartilhada, digamos. Né? A gente poderia dizer, por exemplo, que há um ambiente de competição entre o setor público e o privado, ou ele é mais evidente no setor privado entre as diferentes instituições? Certamente ele é mais evidente no setor privado. Entre as diferentes instituições. A minha disciplina na graduação, no curso de administração, é administração da produção e operações. A gente define operações, né, o pessoal do IGLU sabe, a gente define operações como serviços. O ensino, ele fica classificado como serviço. Então a gente fala muito desses exemplos em aula. E uma das coisas que eu costumo colocar para os alunos é justamente essa questão que a sociedade ela é o principal cliente e que o aluno ele passa por esse processo de transformação enquanto ele está
né, na vaga, né? O que a gente percebe é, por exemplo, a visão do mercado externo, do investidor, ele quer saber e ele faz para a gente justamente essa pergunta que você fez. Ou seja, peraí, a universidade pública, eles querem saber muito, antes de investir numa instituição privada, se a pública compete com a privada. Eu digo para os meus alunos o seguinte, olha, o melhor lugar para montar um shopping center é em cima de um shopping center. O melhor lugar para montar uma faculdade privada é na volta, já que não dá dentro, é na volta do campus universitário de uma pública. Por quê? A gente vê um curso de medicina com 40, 50 candidatos para uma vaga. Então, existe uma família disposta a investir no seu filho, pagar um custo alto para ele se deslocar e cursar medicina numa universidade federal, certo? Certo. Se eu tiver uma universidade privada próxima, a única diferença, claro que não é barato, mas a única diferença no custo, no investimento dessa família será a tuition, né? Será o pagamento da mensalidade. Então, voltando para a primeira questão, Áureo, eu não vejo competição, eu vejo muito pelo contrário, a universidade pública abrindo espaço para o crescimento do segmento privado. Que é o retrato que a gente vê no Brasil. Quando você traz os dados de pouco mais de 10% serem instituições públicas, significa que nós temos 90% de instituições que estão oferecendo o mesmo serviço das públicas, claro, com as suas características próprias do seu modelo de negócio, enfim. Perfeitamente. E há um outro componente que a mim me chama sempre muita atenção, e isso não é, obviamente, uma afirmação absoluta, mas é uma convicção, de que, de uma maneira geral, as instituições públicas, por terem recursos orçamentários, tendem a se posicionar numa zona de conforto quando o assunto é isso, né? Resistem muito à ampliação, porque tudo isso está associado a uma determinada matriz orçamentária que define por indicadores, enfim. Então, também isso pode ser, do ponto de vista estratégico de uma instituição privada, e o especialista é o Lobo, não sou eu, é um importante componente na hora de você definir por um investimento, por uma parceria, por uma aquisição também. Sem dúvida. O que eu diria aí é o seguinte, concordando contigo, Áureo, todas as instituições do Sistema Federal de Ensino, e aí a gente inclui públicas, privadas, institutos federais de tecnologia, né, de educação técnica e tecnológica também, todas essas organizações, elas são obrigadas, na verdade, assim, a regulação é a mesma para todas. Uhum. Então, todas são obrigadas a ter um plano de desenvolvimento institucional, né, o famoso PDI. Nesse plano, esse plano é um plano estratégico, é um plano operacional, é um plano tático. E na medida em que ele for, na medida que ele for bem construído, você vai ter uma previsão aí de curto, médio e longo prazo para o crescimento dessas organizações. Nas públicas, o que a gente vê? Há uma dificuldade justamente porque requer um aumento de investimento, uma aprovação de um orçamento anual, né, para custeio, por exemplo, e não é muito fácil criar um curso numa universidade, né, numa organização federal. Né? Numa pública, você coloca no PDI se você tem capacidade de investimento. Hoje mesmo você tem uma alteração na avaliação, se a instituição tem um IGC, né, um Índice Geral de Cursos, maior do que 3, ela pode abrir o curso. Se ela é universidade, ela tem autonomia universitária, ela pode abrir o curso. Em qualquer área, na pública ou na privada. Ela tem uma autorização prévia. Na pública, ela precisa de orçamento. Na privada, ela depende de uma aprovação do conselho. É um indicador de administração. do MEC. Exatamente. Então, quanto à regulação, beleza, pode abrir. Agora, aí a gente olha para o orçamento. Então, eu acho que por isso, também por essa questão, a pública, ela demora mais a crescer. Ela demora mais a crescer. Agora, por outro lado, ela tem uma garantia, ela tem digamos, uma estabilidade, uma garantia de estabilidade por conta de ser pública. Né? E uma garantia de qualidade também. Isso a gente vê pela procura, ou seja, pelo comportamento da demanda, o comportamento do mercado buscando as públicas. E com relação à estratégia, quando você falou agora há pouco, né, que seja no plano do desenvolvimento institucional, seja na prospecção que as instituições precisam fazer, como é que tem que ser definida a estratégia? Ou seja, eu vou trabalhar com algum indicador da demanda, eu preciso saber onde é que estão
os potenciais alunos da minha instituição? Como é que eu chego a isso? Para montar um curso superior, no caso de uma instituição universitária, você tem que considerar os aspectos da pesquisa, da extensão, para além do ensino. Como é que isso cabe dentro de uma estratégia? Bom, Áureo, eu entendo que a gente pode dividir essa resposta aí em duas partes. Uma primeira com relação à estratégia, né? Que a gente teria aí a estratégia funcional, a estratégia de negócio e a estratégia corporativa, né? Especificamente aí com relação ao nosso público, né? do IGLU. A estratégia corporativa é aquilo que é definido pelo Conselho de Administração, as políticas de crescimento que a gente coloca escrito no PDI, e no caso da pública ela é definida pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação, quando define, por exemplo, a vocação de uma determinada universidade que vai ser criada no ABC Paulista, por exemplo. Não vai ter um curso de ciências agrárias no ABC Paulista, né, Áureo? Vai ter um curso de mecatrônica, de engenharia de produção, ou seja, vai focar de metalurgia, vai focar no mercado, na abrangência geográfica onde aquela instituição está sendo colocada. No caso da privada, existe e aí, quando a gente fala de grandes grupos, existe toda uma análise do mercado, uma análise da demanda para se colocar. O que a gente percebe hoje é um crescimento nas engenharias. Hoje eu tenho feito pelo Ministério da Educação várias autorizações de curso de engenharia civil, por exemplo. Civil, É interessante, né? É um comportamento aí, é uma tendência. Ou seja, as universidades privadas, as organizações privadas, eu diria, entre aspas, aí, que cansaram de oferecer administração, economia, direito, aquela história. Não, é só colocar GIS, um professor lá e a gente... Isso já acabou, tá superado, isso né? já foi. Então, hoje a gente vê... no interior, por exemplo, Feira de Santana, na Bahia, eu fiz uma avaliação agora, tem uma instituição que tem biomedicina, uma instituição privada, pequenininha, com biomedicina. Mas por quê? Por conta da vocação. Eles têm, por exemplo, mantida pelo mesmo grupo de sócios, eles têm um Instituto do Coração, numa cidade do interior da Bahia, que tudo bem, não é tão interior assim, é uma hora e pouco de Salvador. Você estaria numa região metropolitana estendida, mas mesmo assim é interior da Bahia, né? Você tem então, como essa, a gente tem várias, a gente tem mais de 2.000 instituições de ensino superior no país, né? Então, eu diria o seguinte, vamos tomar cuidado com as generalizações, né? E achar que o mercado segue uma direção única. Então há exceções e há exceções bastante interessantes. Então eu não gosto de generalizar muito, não. Agora, professor Lobo, especificamente no setor privado, a gente tem observado aí nos últimos anos que as instituições de ensino superior, elas têm partido para operações que alcançam, inclusive, ofertas em bolsas, né? Abertura de capital, enfim. E o professor Lobo teve especialmente essa experiência de praticamente uma década atuando no ensino superior privado no Brasil. E eu acho que é importante essa vivência para a gente compartilhar com os gestores que estão acompanhando esse programa e todas as demais teleconferências, obviamente, para entender um pouquinho como é que se deu esse processo. Uma instituição como o Grupo Kroton, né, que teve uma origem lá em 1966, né, e que se transformou aí ao longo desses 40 e tantos anos numa instituição fortalecida, que partiu para fusões, aquisições, abertura de capital. Quer dizer, até algum tempo atrás, talvez isso fosse um pouco reticente do ponto de vista da educação, né? Porque havia uma discussão se educação é comércio, não é comércio. Conta um pouco para a gente como é que se deu isso. Inicialmente a gente tem, realmente, eu compartilho com esse conceito, né, que educação é algo mais nobre, é formação, então tem a sociedade tem essa percepção, né? A educação não é commodity, muito embora possa ser tratada como tal, né? Na medida em que você, como eu falei antes, você tem um aluno considerado como um recebível, né? Como um número, e tem que ser quando você tem um negócio, não tem nada, não é pecado. Exatamente, né? Não dá para satanizar esse Exatamente, tipo. Então, mas por que a gente tem isso? Se a gente olhar para trás na história na origem da nossa sociedade brasileira, no modelo de universidade que nós construímos,
na evolução da regulação, na própria visão, né? Um pouco aí, a gente ainda tem universidades, por exemplo, Auro, como a PUC São Paulo, que são confessionais. Você entra naquela instituição, você se sente abraçado por ela. Ela tem uma aura, uma egrégora, uma energia, né? Que é, assim, que não é muito fácil de ponderar, mas que alguns alunos sentem. Tem gente que não quer sair dali, termina um curso e quer fazer outro, né? E pagando, né? Então, tem isso nas confessionais, por exemplo, né? Então, a educação brasileira, ela tem muito essa coisa ainda, não sei se estigma, não sei se paradigma, mas tem uma coisa aí do pecado, não pode vender. Claro que a confessional pode. Desculpa a piada, mas, né, tem essa visão. Eu diria que esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar. A gente tem todo um processo histórico na Universidade Brasileira que o ensino é público, você é de qualidade, você não pode cobrar por ele. Enfim, educação é dever do Estado, está na Constituição, e o Estado delega, assim como, e olha só porque é absurdo estar comparando com linha de ônibus, assim como concessão rodoviária, assim como concessão para operação de serviços de transporte urbano. Eu vou falar um pouco da minha área, assim, né? Como outorga de operação de sinal de televisão exatamente, e rádio. Exatamente. Né? Então, é dever do Estado, e o Estado delega para a iniciativa privada que tem, não é só em tese, que tem uma possibilidade de aumentar a capilaridade, uma possibilidade maior de investimento, de criação de novos cursos e no final das contas, atender melhor a sociedade. Né? Claro que o Estado exerce seu papel de supervisão, de regulação, de avaliação. Definidor das né? políticas macro e níveis. Exatamente. Então, não satanizemos, né, o mercado privado da educação. Esse é o primeiro ponto. Com relação à experiência na Kroton, eu diria que pessoal e profissional foi uma das melhores experiências que eu tive. Eu passei por um processo, isso eu trago para a sala de aula hoje. Eu passei por um processo de headhunter, foi muito interessante. Eu estava no interior de São Paulo, em Santos, numa universidade privada, trabalhando para um mantenedor só, que aí é um perfil, e aí esse perfil a gente tem que satanizar. Realmente um dono só, sem um conselho, sem uma administração profissional, é muito complicado. Quem está em uma instituição com esse perfil sabe exatamente do que eu estou falando. Em vez de pagar o 13º dos funcionários e dos professores, o mantenedor troca o helicóptero dele. Né? E aí o diretor financeiro dele, coitado, pede empréstimo do banco e penaliza a sua organização para cumprir a lei, para cumprir, né, para pagar a folha. Então a coisa acaba voltando, a gente vê muita falta de gestão, principalmente nessas organizações menores, universidades ou não, mas nessas organizações menores privadas. Então aí esse tipo de gestão ou de não gestão, ou seja, não faz crescer a instituição. Né? Então a gente vê aí muitas delas sendo vendidas e sendo absorvidas por grandes grupos ou por pequenos grupos, porém profissionais. Essa é uma outra tendência. Né? Na verdade, é uma realidade, não é nenhuma tendência no mercado. Na Kroton eu cheguei depois do processo de IPO, aprendi muito com o presidente Walter Braga, que é quem me levou para lá, e eu passei por um processo de troca de presidente. Os diretores, meus colegas, botando as suas coisas dentro de uma caixinha, se despedindo de todo mundo e indo embora. Quando mudou o primeiro presidente, eu disse, bom, vou colocar as poucas barbas que eu tenho de molho porque eu vou embora. Eu sempre estudei organizações, sempre estudei gestão e a gente sabe que muda o topo, muda a parte de cima da cadeia alimentar, muda todo mundo. Né? Então, no privado, né? No público muda a reitoria também, muda todo mundo por 4 anos, mas é por 4 anos, mas pelo menos a gente não é mandado embora. A gente volta para a sala de aula. A gente volta para a sala de aula com uma carga horária muito maior. Às vezes, dependendo de quem ganha, a gente fica até de castigo, né? Mas tudo bem. Isso acontece, todo mundo sabe do que eu estou falando, isso é fato. Mas a roda gira e as coisas mudam daqui a 4 anos, né? Ou de 4 em 4 anos, essa é uma garantia que a gente tem. Né? Na privada, a única garantia que você tem, a única certeza é que você vai morrer, e a segunda é que se mudar o presidente, você vai embora.
né? Então eu passei por isso, eu sobrevivi à primeira alteração de presidência. Depois que o tempo passou, eu entendi que o presidente que substituiu o Walter Braga, ele foi, não foi exatamente um mandato tampão, mas ele foi, ele tinha ele ficou durante uma transição. Por quê? Porque terminou o processo de IPO, a Croton já com ações na bolsa, já com todo o processo concluído, a gente recebia do Departamento de Relações com os Investidores diariamente o fechamento dos papéis. Então a gente recebia, eram 4 só. Era o SEB, que é o grupo Koch, que entrou a Pearson, né, hoje também como associada, o grupo Anhanguera, Estácio e Croton. A Croton sempre ali na quarta colocação. E a gente via, a Croton é a 7ª maior, é a 8ª maior. O que aconteceu? A 7ª e a 8ª, na época, Croton e Grupo Uni, a Croton disse o seguinte, vamos comprar o Uni, seremos a 4ª, 3ª, 4ª, em número de alunos. Tá? Esse foi um processo bastante interessante, porque a Croton acabou comprando um grupo que era do mesmo tamanho da Croton. Na verdade, a gente passou por isso e a gente viu o pessoal do Grupo Uni tomando conta da Croton, no sentido de nós somos educadores, nós temos uma vocação educacional maior, ou seja, se criou internamente uma relação de convívio muito difícil, porque as pessoas não sabiam quem que ia mandar quem embora, então tinha uma lista toda quinta-feira, né? Isso foi bastante estressante, mas ao mesmo tempo foi educativo. Foi bastante educativo. Enfim, aí o que a gente percebeu? Que o Grupo Uni acabou comprando o Grupo Croton e não o contrário. Virou o jogo. Acabou virando o jogo. Eram as duas do mesmo tamanho. Então, isso vale para o mercado. Quando a gente vê organizações do mesmo porte, a gente tem realmente uma fusão. E aí quem controla são os donos, são os acionistas, uma parte que é free float, né, que é a parte que está no mercado, que flutua, mas quem define é o conselho. Então quem manda são aqueles que participam do conselho, os acionistas majoritários e os diretores, o pessoal que está na operação, na estratégia lá, né, funcional e de negócio. A gente só sofre o efeito, né, né, a gente recebe a onda, seja ela aquela onda que você consegue surfar e te coloca para cima, ou aquela que te dá um caldo e te bota para baixo. Né? Então isso Agora, isso é cada vez mais presente nesse espaço de atuação dessas instituições. Então, Áureo, hoje, essa pergunta os consultores e os fundos de investimento internacionais fazem bastante para a gente essa questão. Esse mercado já está acomodado, já se aglutinou o suficiente, ou seja, a gente tem, no caso da Croton, né, e para terminar a história, depois da fusão com o Uni, isso eu me lembro de ter conversado com o fundo de investimento que aportou recursos na Croton no pós-IPO, né, da Advent International. Eu me lembro de colocar para eles o seguinte, olha, eu fui diretor de educação à distância e a gente não conseguia decolar porque não dava tempo. Na hora que a educação à distância da Croton via crescimento orgânico, usando as faculdades Pitágoras, as escolas da rede Pitágoras, que eram mais de 700, eles vamos criar uma rede, essas escolas serão polo, enfim. Na hora que ia começar, não, agora a prioridade é a fusão com o Grupo Uni. Não, agora a prioridade é outra coisa. Então, os meus projetos iam ficando para depois, né? Enfim, nada pessoal, claro, quando eu fui demitido pelo presidente, pelo terceiro presidente. A primeira coisa que ele disse, olha, Eduardo, chato, nada pessoal. Eu disse, não tem problema. E aí vale dica para o pessoal privado. Minha mulher disse uma coisa, não saia com raiva, saia com dinheiro. Né? Do privado, a regra é essa. Então, assim, eu não saí com raiva da Croton. Tá? A segunda parte, pelo contrário, exatamente. Já está tudo declarado, não tem problema. Mas a gente vê na Croton, a gente via uma vocação educacional lá no início, lá na Gênese, na escola de Pitágoras e tal. E no fim, na saída nossa, a gente brincava, poxa vida, no caso do Pitágoras, do filósofo, ele fugiu, foi para a ilha de Crotone, né, na Itália, e onde ele fundou a escola de Pitágoras. A história, né, e o grupo Croton levou esse nome justamente por conta disso, né?
Isso ninguém sabe, nem o pessoal que está lá dentro da Croton sabe. O que aconteceu depois? Aqueles que eram seguidores do Pitágoras foram perseguidos em Croton. Então, quem gostava daquela história toda lá do Pitágoras, da Gênese, da faculdade, do colégio, a missão, os valores, foi todo mundo embora, praticamente todo mundo embora. Ficaram os fundadores, né? Então, eu até pensei em escrever um livro, né, mais para frente, a morte da Pitágoras, da marca Pitágoras, né? Porque a gente tem aí, nas grandes organizações, várias marcas, e aí se cria uma crise de identidade. Esse é um componente... É um perigo para a organização. Não, vamos unificar a marca. Poxa, a Croton, depois que fundiu com o Grupo Uni, retomando o início da resposta, adquiriu a Unopar. Eu falei para o Grupo Advent, olha, vocês querem crescer com EAD, já que os nossos projetos não decolaram? Não façam crescimento orgânico. Comprem alguém que está estabelecido no mercado, comprem o maior. Foi o que foi feito, né? Depois que eu saí, foi comprada a Unopar, foi adquirida a Uniaselv, que atua mais no sul aqui do país. Foi feita uma fusão com a Anhanguera, que tinha comprado a Uniban. Então, quando eu recebo essa pergunta, poxa, e agora o que vai acontecer com o mercado? Eu não aposto dinheiro num crescimento no mesmo ritmo acelerado que aconteceu nos últimos 5 anos. Eu diria que é uma grande mudança que pode acontecer é chegar um outro grupo, um Mitsui, um Apollo International, um grupo maior e comprar o maior. O que a gente pode ver assim, olha, a Croton foi vendida para um grande grupo que botou dinheiro e eu acho que é o que pode acontecer. Agora, grandes fusões... A exemplo dessas recentes... Eu penso que não tem mais espaço, até porque está muito bem definido, né? Você tem o Grupo Croton que atua num segmento muito específico e você tem, por exemplo, o Grupo Laureate, que tem 9, 10 instituições e atua num nível um pouco maior, num ticket médio, né? numa mensalidade um pouco mais alta. Então, tem uma instituição pequena à venda. O pessoal da Laureate me pergunta, olha, Eduardo, você conhece essa instituição assim? Eles têm o perfil de quê? Tem o perfil que a Croton compra ou o nosso? Ou seja, tem no próprio mercado já essa percepção e essa procura. Não, esse aqui tem um perfil ticket médio mais alto, esse aqui é mais baixo. Então, ou seja, de novo, e aí vai da estratégia, né? A Croton, por muitos anos, comprou instituições pequenas, inexpressivas, fácil de virar bandeira, fácil de mostrar resultado para o acionista, fácil de mostrar, olha, estamos crescendo de acordo com o planejado, um crescimento muito conservador. Né? Quando muda a direção, quando muda o conselho, quando entra um sócio que aporta recursos, o crescimento tem que ser diferente. Então muda a estratégia. Né? Muda a estratégia fica mais agressiva, a organização fica mais competitiva. Né? Isso só para voltar para o nosso tema aqui. Né? Então, de fato, não dá para prever muita coisa, até para não correr nenhum grande risco, mas é incontestável, me parece, a partir de toda essa nossa conversa, de que ainda há um espaço de atuação do setor privado. O setor público a gente tem visto pelas políticas, né, de implantação de novas escolas, que também está tentando ocupar um determinado espaço que até então, por exemplo, falo pelo caso de Santa Catarina, a Universidade Federal de 1960, nós passamos a ter a segunda federal em 2006, 2007. É verdade. Então nós ficamos aí praticamente quase 50 anos com uma única instituição federal, pública. Que, no caso catarinense, tem toda uma rede de fundações que se transformaram depois em universidades, que foi suprir o atendimento dessa demanda que sempre existiu. Exatamente. E que a única federal não dava conta. Mas isso nos últimos 15 anos. 15 anos também. Né? Mas, de toda forma, professor Eduardo, estamos aqui conversando sobre gestão competitiva no cenário da educação superior, dentro de mais uma teleconferência da série temática sobre gestão universitária aqui no programa Oficinas de Gestão. Como a gente está falando preferencialmente com gestores, com dirigentes de instituições, sejam públicas, privadas, enfim, confessionais de quaisquer perfis, normalmente ao final a gente pede para o nosso convidado se dirigir diretamente a esses nossos alunos, digamos assim, com uma síntese, com uma dica, uma orientação, enfim, um conselho, sei lá. O Eduardo é muito jovem, talvez, para dar conselho, mas tem muito especializado. E tem essa vivência, que também é fundamental, né, de ter respirado ares dos dois espaços, né, hoje é professor aqui da Universidade Federal, mas já esteve no setor privado, de
Como é que se apresenta minimamente esse futuro em termos de competitividade, de inovação, que é um outro aspecto interessante, de constituir currículos, né? Quer dizer, de formar conhecimento, agregar conhecimento e poder compartilhar? Suas considerações aí para os nossos... Ok, Aro. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, sempre agradável. Na verdade, já que a gente falou bastante de Croton, bastante de Pitágoras, eu quero, para não deixar uma imagem assim de que eu saí com raiva, eu saí triste com a Croton, eu quero trazer algo que eu aprendi com um dos fundadores. O meu pós-doutorado foi o estudo de caso da Croton, né? Então eu aprendi muitas coisas com os mantenedores. Eu os entrevistei 3 dos 4 fundadores. Um deles dizia o seguinte, eu vou trazer 2 pérolas deles. Um deles dizia o seguinte, e essa vale, eu diria que vale para todos vocês, público do Iglu, todos vocês. O primeiro, ele tem um caráter muito pessoal. Ele diz o seguinte, vamos culpar ou vamos encontrar os problemas e não culpar as pessoas. Muitas vezes os problemas que acontecem, o problema de crescimento, um problema com um PDI, um problema com um índice, um CPC, né, um conceito preliminar de um curso, foi um coordenador de curso que foi mal orientado. Às vezes, digamos, a culpa ou a causa daquele problema não é a pessoa, então a gente tem que achar os problemas e não culpar as pessoas. Né? Eu acho que essa é uma primeira dica para a gente ter uma convivência melhor, tanto no público quanto no privado, para a gente conseguir ter e separar as questões pessoais das questões organizacionais. Tá? E a segunda é uma citação aí do professor Júlio Cabizuca, engenheiro de origem humilde, que criou a escola Pitágoras, esse modelo, né, que cresceu tanto, que virou Croton, que hoje é a maior do mundo. Né? Ele dizia o seguinte, e aí é uma questão bem estratégica mesmo. Ele diz o seguinte, pense grande, comece pequeno e haja rápido. Por quê? Porque as ideias param. Então, se você tem uma ideia, uma inovação no currículo, por exemplo, e você vai esperar muito para fazer, alguém vai fazer. Se você teve ideia, alguém do teu lado está dentro, o teu concorrente está tendo. Será que eu começo com EAD ou não? Já era para ter começado, você está 10 anos atrasado já. Né? Então é isso. Eu acho que isso resume um pouco aí, né, e se aplica muito bem para esse nosso tema aí de gestão e competitividade em ambos os setores. Se você tem uma ideia de um projeto de pesquisa que possa buscar fomento dentro da universidade pública, que você possa gerir mais, trazer mais recursos para você gerir, melhorar as instalações físicas da sua sala de trabalho, para de reclamar e vá fazer o seu projeto. Né? Ou seja, a gente tem espaço no setor público também para o intraempreendedor, né, para a gente ter iniciativas e conseguir fomento. Né? Claro, pode ser um pouco mais difícil a tramitação? Pode, mas enfim, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. Né? A gente tem que agir rápido, pensar grande. Né? E começar pequeno. E começar pequeno, exatamente. Muito bem. Obrigado. Grande conversa, professor Eduardo Obrigado Lobo. a todos. Obrigado aqui pelo tempo que dedicou a esse assunto, e nós vamos continuar na programação das oficinas ou das teleconferências dessa série temática sobre gestão universitária. Vá no ambiente virtual e acompanhe a programação das próximas. Um grande abraço e até a próxima.